Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Sofia do time de RI da Vect Gestão. Tô aqui com o Alessandro Correia, sócio, head de agro, e a gente vai falar um pouco sobre a carta do VCRA do mês de outubro, né? Então, os resultados aí que a gente teve ao longo do mês de outubro, que estão nessa carta referente a R$1 de dividendo que a gente pagou. Alessandro, como que você enxerga isso? O VCRA está se posicionando aí como um dos fundos que mais vem entregando o resultado, dividend yield, né, para o investidor. Obrigado, Sofia, obrigado a todos. Realmente, o fundo, quer dizer, o VCRA nos últimos 12 meses entregou um dividend yield aí de 18%, né? Em relação ao CDI, né, nesse R$1, né, significa 162% do CDI, e se a gente fizer o gross-up, né, do imposto, né, porque lembrando que os dividendos são isentos, Sim, seriam 190% do CDI, o que nos posiciona muito bem, né, na indústria. Obviamente a nossa cota não reflete essa rentabilidade, né? perfeito. Porém a gente Continua fazendo nosso continua trabalho. fazendo nosso trabalho aqui, entende que uma hora as coisas vão refletir. Enquanto isso, continua sendo uma ótima oportunidade para o investidor que queira ter um produto isento, com boa rentabilidade. Indexado ao CDI, Indexado ao CDI. majoritariamente, né? Exatamente. Então, é assim que a gente está vendo aqui. Enfim, continuamos aqui bem focados e bem animados aqui com as perspectivas do agro, apesar, obviamente, de todos os balanços aí que o setor vem tendo, inclusive os FIAGROS, né? Sim. Mas a gente continua bem focado no nosso trabalho aqui. E no processo de alocação, né, a gente vem alocando um pouco do caixa que a gente tinha, a gente continuou a fazer isso ao longo do mês de outubro, e continua ao longo do mês de novembro, mas com um pouco mais de cautela, né, justamente pela essa questão do crédito tá com os spreads muito achatados, né, Alessandro? Exatamente, quer dizer, a gente desde que a gente fez a última captação do fundo, a gente fez várias alocações. Depois a gente ficou um pouco cauteloso com o setor do agro. Quando a gente voltou a fazer umas novas alocações, logo em seguida o mercado, né, de crédito começou a fechar muitos spreads, né? A gente preferiu tomar uma medida, vamos dizer assim, de cautela, segurar um pouco essas alocações, até porque a gente já vem, né, desde esse processo, todo mundo tem acompanhado nossas cartas, quem vê nossa carteira tem percebido que a gente vem alocando de maneira mais diversificada e também operações mais high grade, tentando diversificar um pouco mais o fundo e ao mesmo tempo garantir uma boa rentabilidade pro cotista. Então a gente deu uma segurada. Agora, recentemente, quer dizer, começaram a voltar a aparecer algumas boas oportunidades de CRAs, né? A gente voltou a alocar, a gente terminou o mês com 3,7% do fundo de caixa. Já nesse mês agora de novembro, ou seja, né, que esse 3,7% é a relação que está na carta, que é o fechamento de 31 de outubro. Já nesses poucos dias de novembro, a gente já alocou quase 2% do fundo em operações de CRA no mercado, operações high grade. Então, acho que a perspectiva está boa de alocação, então nossa ideia é continuar esse processo, mas sempre com cautela, sem pressa, porque a gente entende que o ideal é pegar boas oportunidades. Aí você o mercado sempre tem oportunidade, alguém está querendo desfazer uma posição, enfim, você aproveita essas oportunidades. Essa é a vantagem também agora que a gente tem de estar com caixa na mão, mas também não é que é um caixa tão grande assim, então que dá para a gente fazer essa gestão, entendeu, de alocação. Boa. Em relação aos processos, né, das operações, a gente coloca aqui na carta que não teve nenhuma novidade. É isso mesmo? Dá um pouco mais de contexto. É isso que eu queria dizer. O fato de não ter nenhuma novidade, não tem jeito melhor de a gente escrever na carta, mas não quer dizer que as coisas não estão andando. Exato. Os processos estão andando de acordo com o esperado do processo jurídico. Obviamente, o timing da justiça é um pouco diferente do timing do mercado financeiro e do timing do que os investidores esperam. Gera às vezes um pouco de frustração, gera na gente também um pouco, mas continua avançando, e assim que a gente tiver alguma novidade relevante, como a gente sempre fez na transparência, a gente solta comunicado no mercado explicando essas novidades relevantes, ou fato relevante, se for o caso, ou se for o caso a gente põe na próxima carta. Então continuamos nossa política de divulgação normal, e é isso, assim que tiver alguma coisa a gente vai voltar a comunicar para todos os investidores sobre isso. Show. Alessandro, uma pergunta aqui um pouco mais abrangente em relação... A gente está gravando aqui um dia depois do resultado das eleições americanas. Então, como que você enxerga o impacto, né, dessas eleições, da vitória agora confirmada do Trump no mercado,
agro aqui no Brasil e no mundo também, né? É, Uma pergunta pra gente olhar aí. eu acho que os Estados Unidos é o nosso grande competidor, em geral, no mundo do agro, né? Então a gente, né, tem essa competição, né, ainda que a safra deles seja em termos diferentes, mas não só isso, em proteínas, em carnes, enfim, né, em exportação. Então os Estados Unidos é um importante competidor e o nosso maior cliente, né, do Brasil é a China, né? Então, do agro. Então, eu acho natural, assim, a gente já vinha observando mesmo antes do resultado das eleições, mas assim, como que o Trump vinha ficando favorito, né, para a eleição, conversando com players de mercado, com tradings, com pessoal consultor, com muita gente que a gente conversa e roda, que aparentemente a China estava realmente acelerando as compras, né, de grãos para a próxima safra do Brasil. E se a gente olhar o prêmio, né, no porto, né, porque da soja, por exemplo, como exemplo, né, porque o futuro de Chicago, né, ele tem um preço, né, só que o preço no porto pode ser abaixo ou acima do futuro de Chicago, que a gente chama prêmio ou desconto, né. E esse prêmio ele vem negativo já há muito tempo, né? Uma coisa que a gente já vem falando aqui em outras oportunidades. E recentemente esse prêmio começou a ficar positivo. E ficou bastante positivo até. Acho que Paranaguá chegou a mais R$100. E eu acho que é um pouco no reflexo disso. Então eu entendo que, por mais que no final, obviamente, a relação comercial da China com os Estados Unidos vai ter que se acertar de um jeito ou de outro, de um jeito ou de outro, acho que a tendência da China é tentar ficar um pouco menos na mão, pelo menos para essas negociações que vão acontecer de tarifas logo no começo do governo, e já ter um pouco mais do suprimento, o supply dele de grãos e de proteínas atendido. Então eu imagino que isso deve ajudar as exportações brasileiras em termos de preço, porque ela vai buscar aqui, né, o produto, né? Então eu acho que nesse sentido é favorável. O Brasil não exporta nada para os Estados Unidos, né? Porque o Trump falou que vai usar a reciprocidade, né? De quem importa, exporta e tal. Então acho que nesse sentido a gente não vai ser muito prejudicado. Acho pouca coisa, porque os Estados Unidos é um grande produtor de proteína, grãos, enfim, de tudo aquilo que a gente produz. Então nesse sentido eu entendo que as eleições lá não vão atrapalhar muita gente. Eu acho que talvez se fosse pensar talvez um cenário um pouco menos positivo da eleição do Trump, talvez seja no questão do preço do petróleo, porque provavelmente o Trump vai voltar a acelerar a produção de shale oil, gás de xisto, né? Isso deve jogar um pouco o preço do petróleo para baixo, que de certa forma pode afetar um pouco as outras commodities, mas imagino que pode ser compensado pelo prêmio também, então não vejo também muito negativo. Então eu tenho um viés assim que no curto prazo vai ser positivo para essa próxima safra, acho que no médio prazo eu entendo que deveria ser neutro, dado que a gente compete com os Estados Unidos, a gente não manda produtos agropecuários para lá, entendeu? Então acho que essa é a minha conclusão sobre o impacto. Entendi. Vamos acompanhando então, Alessandro. Obrigada por mais um mês estar aqui conversando com a gente. A gente está se aproximando já agora do final do ano, então é interessante, eu acho, trazer um pouco de arte e perspectiva para 2025 em cada uma dessas nossas conversas. E mais uma vez, obrigada e até mês que vem. Obrigado, Sofia. Obrigado a todos. Obrigado pela confiança no Vecra. A gente está aí mês que vem para trazer novidades, se Deus quiser, boas novidades e falar um pouco também mais do que a gente vai ver para 2025 aí no setor de agro. Pessoal, qualquer dúvida a gente está à disposição nos canais do RI, e-mail, redes sociais, a gente vai sempre atender vocês. Qualquer dúvida, só chamar a gente. Um abraço e bons investimentos.